Meditações no Evangelho de Lucas, 20º dia. O batismo de Jesus, a genealogia de Maria, traçada até Adão. Lucas 3, 21 a 38. Nessa passagem, vemos quanto Jesus honrou o batismo. Descobrimos que, dentre os que foram a João Batista, em busca de batismo, estava o Salvador do mundo. Uma ordenança que aprove ao Senhor utilizar e que, mais tarde, foi por ele indicada para ser observada por toda a igreja, sempre deverá ser salvo de reverências especial por parte de seu povo. O batismo não pode ser algo de pouca importância, pois Jesus mesmo foi batizado. Jamais faria parte da Igreja de Cristo se fosse mera formalidade externa, incapaz de comunicar qualquer bênção. Nem é necessário dizer que existem erros de todo o tipo no que se refere ao assunto do batismo. Alguns o idolatram, conferindo-lhe um lugar de muito maior honra do que aquele que a Bíblia lhe confere. Alguns o subestimam e o desonram, quase esquecendo-se de que o batismo é uma ordenança instituída pelo próprio Senhor Jesus. Alguns limitam sua ministração de forma tão restrita que quase não batizam ninguém. Outros conferem às águas batismais um poder mágico, desejando que os missionários vão às nações pagãs e batizem a todos, jovens e velhos, indiscriminadamente, pois creem que o batismo lhes fará bem, não importando quão incrédulos sejam. Talvez, em relação a nenhum outro assunto religioso, os crentes tenham de orar tanto pela visão certa e pela compreensão adequada quanto no assunto do batismo. Que nos contentemos em sustentar firmemente o princípio básico de que o batismo foi planejado graciosamente pelo Senhor, com vistas a ajudar sua igreja, como um meio de graça. Além disso, quando correta e dignamente ministrado, podemos confiar em que o batismo trará consigo uma bênção. Todavia, jamais nos esqueçamos do fato de que a graça de Deus não depende de nenhuma ordenança e de que podemos ser batizados com água sem o termos sido com o Espírito Santo. Em seguida, nessa passagem, vemos a relação íntima que deve haver entre a ministração do batismo e a oração. Lucas nos informa de modo especial que, quando o Senhor foi batizado, também estava orando. Sem dúvida, há uma grande lição para nós nesse fato. E a Igreja do Senhor não lhe tem dispensado a devida atenção. Precisamos aprender que o batismo que Deus abençoa tem de ser acompanhado de oração. A água não é suficiente. A citação do nome da bendita Trindade não é suficiente. A forma como a ordenança em si é ministrada não comunica a graça por si mesma. É preciso que haja algo mais
acompanhando todas essas coisas, é preciso haver oração da fé. É possível afirmar com confiança que, em um batismo sem oração, não temos o direito de esperar a bênção de Deus, porque a ordenança do batismo parece produzir tão pouco fruto, porque milhares de pessoas são batizadas a cada ano e jamais demonstram nem minimamente ter sido abençoadas. Por isso, a resposta é curta e simples. Na maioria das vezes, não há oração no batismo, exceto aquela que é feita pelo pastor que o ministra. Em algumas igrejas, os pais levam seus filhos ao batismo sem a menor ideia do que estão fazendo. Em outras, os responsáveis colocam-se de pé, respondendo pela criança, ignorando claramente a natureza da ordenança de que estão participando. Fazem-no por mera questão de formalidade. Temos razão para esperar que Deus abençoe tais batismos? Não, de modo algum. Esses batismos são estéreis em seus resultados. Não estão de acordo com a mente de Cristo Jesus. Oremos, portanto, para que as pessoas sejam alertadas para esse aspecto tão importante. Trata-se de uma área que precisa grandemente de mudança. Vemos ainda nessa passagem uma prova notável da doutrina da Trindade. Assim, fala-se das três pessoas da divindade, apresentando-as em cooperação e agindo ao mesmo tempo. Deus, o Filho, inicia a obra tremenda do seu ministério terreno ao ser batizado. Deus, o Pai, credencia-o solenemente como mediador prometido por meio de uma voz do céu. Deus, o Espírito Santo, desce em forma corpórea como pomba sobre o Senhor e, ao fazê-lo, declara que Ele é aquele a quem o Pai não deu o Espírito por medida. Há algo profundamente instrutivo e confortante nessa revelação da bendita Trindade na ocasião específica do ministério terreno do Senhor. Ela nos mostra como é poderosa e imensa a agência que é empregada na grande obra de nossa redenção. Trata-se de um trabalho conjunto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas da divindade estão igualmente envolvidas na obra de resgatar nossas almas do inferno. Esse pensamento deve estimular-nos quando estivermos inquietos e desanimados. Deve inspirar-nos e encorajar-nos quando nos sentirmos desgastados pelo conflito contra o mundo, a carne e o diabo. Os inimigos de nossa alma são poderosos, mas os amigos de nossa alma são mais poderosos ainda. Todo o poder do Deus triuno está agindo em nosso favor. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Nesses versículos, vemos ainda uma poderosa proclamação
do ofício que o Senhor tem como mediador entre Deus e o homem. Uma voz se ouviu do céu em seu batismo que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Só havia um que poderia dizer isso: Deus, o Pai. Sem dúvida, essas palavras solenes contêm um profundo mistério. Todavia, há uma coisa que está absolutamente clara. Essas palavras são uma declaração divina de que o Senhor Jesus Cristo é o Redentor prometido, aquele que Deus prometeu mandar ao mundo desde o princípio, e de que, com sua encarnação, seu sacrifício e sua substituição, Deus Pai ficou plenamente satisfeito. Nele, o Pai considera as exigências de sua santa lei completamente satisfeitas. Por meio dele, o Pai está pronto a receber misericordiosamente os pobres pecadores para nunca mais lembrar-se dos pecados deles. Que todos os verdadeiros crentes façam descansar sua alma nessas palavras, extraindo delas consolo diário para si. Nossos pecados e falhas são efêmeros. Nada de bom podemos encontrar em nós mesmos. Todavia, se crermos em Jesus, o Pai nada verá em nós que não possa perdoar abundantemente. Ele nos considera membros de seu Filho amado e, por amor a Jesus, sente-se satisfeito. Por fim, vemos nessa passagem que criatura frágil e passageira é o homem. Lemos, ao final do capítulo, uma grande lista com os nomes da genealogia da família da qual veio Jesus, passando por personagens como Davi e Abraão e chegando a Adão. Quão pouco sabemos sobre a vida da maioria dos 75 nomes aqui apresentados. Todos tiveram suas alegrias e tristezas, esperanças e temores, preocupações e problemas, planos e sistemas, como qualquer um de nós. Mas todos passaram e se foram desta terra para o lugar que lhes coube. E assim será conosco. Também estamos passando e logo teremos ido embora. Que bendigamos eternamente a Deus, porque no mundo de morte temos a bênção de nos voltar para o Salvador vivo. Jesus disse: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Que nossa maior preocupação consista em sermos um com Jesus e Ele conosco. Unidos a Ele pela fé, ressuscitaremos para a vida eterna. A segunda morte não terá poder sobre nós, porque eu vivo, disse Jesus, vós também vivereis. Até o próximo episódio.